hoje tenho a honra de convidar uma pessoa muito inteligente, lindo, de morrer. É uma pessoa muito generosa que eu tenho certeza que vai contribuir bastante, tanto aqui no meu Instagram quanto lá no canal Papo de Dança, que essa live vai estar disponível lá. Hoje vou trazer para vocês meu parceiro de vida, digamos assim, Douglas Souza. Estava te semi-apresentando aqui. Eu vou falar o nome do tema da live, que é um tema muito pertinente para a gente do mundo da dança, que é abdominais no início da aula de dança. Funcionam? Essa questão será respondida mais para frente. Por enquanto, vamos começar com a apresentação desse rapaz bonito que está aparecendo na sua tela. Olá, primeiramente, boa noite a todos, boa noite a Mayara. Obrigado por convidar. Estava até comentando com ela que eu nunca fui convidado para uma live, né? Eu convido pessoas para minha, mas nunca fui convidado. E aí, Mayara me agraciou com esse convite. E é um tema interessante, um tema no qual a gente conversa também bastante. E é isso. Como a Mayara falou, eu sou o Douglas Souza. Eu sou namorado dessa pessoa também. Admiro bastante, de caráter, de profissionalismo. Tem me ensinado bastante coisas novas. Sou de Recife, formado na Universidade Federal de Pernambuco, em Educação Física, pós-graduado em Reabilitações de Lesões Musculoesqueléticas. Trabalho atualmente com saúde, né? Mais precisamente com bem-estar, condicionamento físico. E converso muito sobre dança, porque Mayara é professora de dança e tem esse canal maravilhoso aí que vocês acompanham. Primeira pergunta, que é algo que eu falo muito também, tanto no meu canal quanto aqui no Instagram, sobre mobilidade. E principalmente também o fortalecimento, né? As mobilidades e o fortalecimento, principalmente para quem dança, focado mais, no caso, em profissionais, mas eu acredito que as mobilidades elas favorecem muito, principalmente quem está começando a dançar, né? Já que não tem essa prática no corpo. Então a questão é: por que as mobilidades e o fortalecimento são necessários para quem dança, tanto para amador quanto para profissional? Interessante, Mayara, isso, porque mobilidade e fortalecimento é interessante para todo mundo, né? É fundamental, na verdade, para todas as pessoas que dentro da sua rotina diária precisam fazer coisas que estão acima da atividade basal delas. O que é atividade basal? É tipo, eu preciso subir alguns lances de escada no meu trabalho. Eu preciso, não sei, caminhar tantos quilômetros para chegar ao trabalho, para chegar à estação do metrô. Então, tudo isso está um pouco além das atividades basais do corpo. Logo, um treinamento de mobilidade e fortalecimentos são interessantes para todas as pessoas. Mas, como a gente atende, como você atende aí no seu canal, pessoas, dançarinas e bailarinos iniciantes ou profissionais, essa prática ela é crucial para quem desempenha alguma modalidade ou tem uma prática recreativa com frequência, né? No caso, as pessoas que dançam ou atuam profissionalmente. Mas vamos antes separar, definir o que seria a mobilidade, diferenciar ela de alongamento e de flexibilidade, né? Que são termos que são associados e as pessoas usam muitas vezes como sinônimos. A flexibilidade é uma capacidade do corpo, tá? Assim como força, resistência, a flexibilidade é uma capacidade inata do ser humano. Algumas pessoas têm mais, outras têm menos. Alongamento é como a gente treina a flexibilidade. Então, eu vou para uma aula de alongamento.
é uma aula de flexibilidade e o exercício que você vai fazer são alongamentos. E o que seria, então, mobilidade articular? Mobilidade articular e flexibilidade estão intimamente relacionados. É quase uma codependência, não sendo. É muito difícil separar conceitos de coisas que se completam. Mas para tentar deixar claro para vocês, através de definição, a mobilidade articular, ela é nada mais, nada menos, tecnicamente falando, que o quanto de movimento a articulação, um osso com outro, que a gente chama de articulação junta, faz dentro da cavidade onde eles estão, que é chamada de cápsula articular. Então, dentro daquela cápsula, num exemplo aqui no cotovelo, tem uma cápsula que envolve os ossos do antebraço e do braço. Então, os movimentos que acontecem dentro dessa cápsula, dentro da articulação, são denominados de mobilidades articulares. Mas vamos exemplificar com a dança. Maiara, me dá uma luz, me dá uma luz aí do movimento. O plié sabe o que é. Tava O fazendo. plié é aquele de abrir a perninha na Não, barra. flexionar e estender o joelho, com o pezinho junto assim. Aí dobra o joelho e depois estica o joelho. Lembra? Sim. Então, a flexibilidade, ela potencializa a mobilidade. Por isso que elas são meio codependentes. E também uma mobilidade, ela vai ajudar, de certa forma, na flexibilidade, porque vai favorecer aquela articulação a chegar na amplitude necessária para uma boa flexibilidade. No exemplo que Mayara falou, do plié, existe uma necessidade de mobilidade das articulações do quadril e do tornozelo, e também a necessidade de flexibilidade da musculatura adutora do quadril. Musculatura, que as pessoas chamam de interno de coxa. Anatomicamente, a nomenclatura interno ela não condiz, mas de termos mais comuns usados é aquela musculatura aqui mais próxima da genitália. É necessário para esse movimento, as pessoas que o realizam têm uma mobilidade de quadril, ou seja, o movimento da cabeça do húmero dentro do acetábulo, essa é a articulação do quadril, e acetábulo é o nome da cavidade, realmente não é o nome de alguma pessoa. Essa articulação, que é mais ou menos isso, o acetábulo é uma meia-lua e a cabeça do húmero é uma esfera, então os movimentos dentro dessa articulação, osso com osso, precisam acontecer de forma fluida e sem travamentos, né? Isso é a mobilidade do quadril, para que esse movimento do plié aconteça fluidamente, acompanhado de um nível bom de flexibilidade de adutores, você vai ter um exercício mais fluido. Mas por que, então, eu preciso? A mobilidade, ela favorece ao profissional e ao amador, no caso de quem faz alguma modalidade, na nossa conversa aqui, quem dança, ela vai favorecer o mínimo de gasto energético para você fazer aquele gesto técnico, porque você não vai estar tendo que lutar contra possíveis resistências do seu corpo. E um gesto mais fluido e limpo, que eu sei que isso conta bastante para quem dança. Além de favorecer lubrificação articular, nutrição dos tecidos e manter. Há estudos que falam que até ele corrobora, ajuda na autoestima, né, na postura e coisas relacionadas a como a imagem que os outros têm de você também estão relacionados a uma boa saúde de mobilidade, uma boa saúde articular. Fortalecimento, já entra o fator de você estar fazendo uma atividade repetitiva, não repetitiva de ser talvez a mesma coreografia ou as mesmas aulas de técnica,
mas de movimentos que exigem muito as articulações de forma repetitiva. E o fortalecimento vai justamente ajudar para que esse desgaste físico não aconteça de forma a prejudicar o que você pode desempenhar, o seu potencial de desempenho. Então, se eu me fortaleço, eu consigo deixar o meu corpo preparado para a demanda que vai ser exigida num espetáculo ou na minha aula recreativa. E isso não vai me causar. Não é necessariamente, ó, se eu me fortaleço, eu não vou ter lesão. Mas as chances diminuem consideravelmente por você estar deixando seu corpo meio que, ó, se liga aí que vai chegar uma coisa que vai aumentar o desgaste articular, o cansaço, então vou deixar tu já pronto para tu segurar essa barra para mim. É mais ou menos nessa pegada que o fortalecimento para quem dança ou para quem é iniciante seria necessário. Falando a respeito do fortalecimento, de, em alguns casos, realmente ter essa necessidade. A gente sabe, existem alguns bailarinos que sentem algumas dores, né? Que tem dor na lombar, no quadril, no joelho. Às vezes tem diferença de postura, né? Tem uma escoliose, ou tem lordose, por isso sente algumas. A gente atende alguns casos também na Fortalece 78. A Fortalece 78 é minha e do Douglas. Então a gente trabalha justamente com essas pessoas que trabalham com dança e que têm essa necessidade de um fortalecimento. E aí, de uma forma geral, porque a gente sabe que cada caso é um caso, as pessoas são individuais, mas o que fortalecer? Então, como você falou, é difícil apontar para um lugar e atirar e ser certeza para todo mundo, né? São casos e casos, às vezes a necessidade minha não é a mesma sua. Isso tem que ficar bem claro para principalmente as aulas e fortalecimentos generalistas que a gente vê por aí. A priori, o que é que deve ser considerado? Precisamos ter a clareza do que é preciso para um bailarino, para quem dança, né? Não necessariamente profissionalmente ou amadoramente. Então, se nós formos observar qual capacidades e habilidades motoras precisam ser desenvolvidas para que um bailarino, algum amador, desenvolva bem uma técnica, uma coreografia, ou as diversas modalidades de dança, não sei nem se são modalidades, as diversas danças que existem dentro da dança em geral, existe um pilar que é crucial, que é o fortalecimento central, que é conhecido como core, né? O core, nome bonito. Que é o centro do corpo, né? Todo movimento ele sai do centro. Então, se eu tenho um centro, uma base estável e forte, ela vai conseguir passar para as extremidades, os membros, a cabeça, tudo segurança para que eles desenvolvam um movimento pleno e dentro de todo o potencial que ele pode desenvolver. Então, num primeiro comando, eu aconselharia fortalecer o core, que não é só abdominal, tá? Por favor. O core é uma estrutura muito complexa, é um grupo muscular muito complexo. Não é formado só pelo abdômen, ele conta também com os músculos eretores, transverso do abdômen, oblíquo, glúteos. Na área da educação física já existe dificuldades em descrever a região. Algumas pessoas consideram uma quantidade de músculos, outros acrescentam. Na minha prática e no que eu acredito, no que eu estudo, o core, ele vai desde os ombros, do tronco, até os joelhos.
Então, uma prancha, ela não vai resolver o seu problema. Só a prancha não vai É, resolver. mesmo sendo um exercício bastante completo para essa região, porque você consegue ter, de certa forma, estabilidade em todos esses lugares, você precisa ter uma força de membro superior, força de glúteos, abdômen, tudo, mas ela sozinha não vai fazer a diferença toda. Vai ser melhor do que nada, claro, mas ela não vai ser o salvador da pátria para o resto da vida, até porque existem disfunções que a prancha ela não pode auxiliar. Então, logo ela não vai ajudar tanto. Outra coisa que é crucial para quem pratica dança, independente do nível, é um nível de força considerável. Porque quer uma forma mais rápida de evitar lesões ou diminuir a chance de ter lesão, seja forte. E ser forte não é sinônimo de ser hipertrofiado ou super volumoso. Um estereótipo que foi criado e que é vendido até hoje e culturalmente vem sendo é carregado, né, pelas pessoas. É muito comum a gente associar quem é forte àquela pessoa que enche a roupa, né, que veste e tudo, mas não necessariamente está ligado a isso. A força ela está mais relacionada com a capacidade que seu músculo tem de suportar sobrecarga do que com volume. Tem relação? Sim, mas não que uma coisa não aconteça sem a outra. Existem pessoas, basta você ver atletas de atletismo que não têm um volume tão grande, mas são fortes absurdamente, potentes, fortes, resistentes, enfim. Não precisa ser volumoso para ter força. E muitos volumosos também não têm força. É engraçado essa colocação. Mas são dois pilares que eu acredito que façam realmente a diferença, uma vez que quem dança já tem uma vivência ou se familiariza bastante com flexibilidade, né? Tem um nível de flexibilidade consideravelmente dentro, acima da média. Uma base que é esquecida é o fortalecimento central, o treino de core e o fortalecimento geral, né? O nível de força geral do corpo para ajudar a diminuir as chances de lesão. Só um parêntese, assim, digamos que eu chegue contigo e fale, Douglas, eu tô com uma dor na lombar porque eu faço muito movimento tipo de hiperlordose, assim, tô movimentando muito o quadril e eu tô com dor na minha lombar. O que necessariamente eu precisaria fortalecer? Eu vou fortalecer, eu vou fazer abdominal, vou fazer um Superman, o que que eu faço? Help. Eu trabalho com reabilitação, né? Então, uma das coisas que eu bato bastante em cima é de descobrir qual é o mecanismo lesivo para a gente poder atuar em cima dele. E isso requer uma avaliação, um estudo cotidiano da pessoa. Muitas vezes não é nem na dança. A dança pode estar sendo acusada disso e não ser nem a culpada. Talvez é uma má postura em casa, uma má postura laboral. Às vezes é outra coisa e não a dança. Mas se considerando que é por causa desses movimentos exacerbados aí de quadril e de extensão lombar. O que é que eu deveria fazer? Primeiro, ter consciência do corpo é o primeiro passo. Saber o que precisa ser contraído para que aquele movimento aconteça. É interessante que a gente falou de mobilidade e eu esqueci de puxar um ponto, só para meio que justificar e dar um enredo do que eu vou falar depois. Nosso corpo, ele é dividido em articulações que alternam entre estabilidade e mobilidade. Como assim? De baixo para cima. O tornozelo ele precisa de um trabalho de mobilidade. O joelho ele precisa de um trabalho de estabilidade. Quadril, um trabalho de mobilidade.
Lombar precisa de um trabalho de estabilidade. A coluna torácica precisa de um trabalho de mobilidade, cintura escapular, né? Escápula, ombros. Precisa de um trabalho de... A escápula precisa de um trabalho de estabilidade e ombro mobilidade. O corpo ele vai alternando nisso. Então, se na prática da dança sua mobilidade do quadril não tiver legal, a sobrecarga dessa função de ser móvel vai passar para outra articulação mais próxima, ou a de cima ou a de baixo. No caso do quadril, a de cima é a lombar e a de baixo é joelho. Então, se a mobilidade do quadril não estiver boa, quem vai assumir esse papel é a lombar. Só que a lombar não faz o papel de ser móvel, ela tem que ser estável. Então, se eu pego uma coisa que é para ser estável e começo a forçar ela a ser móvel, isso vai causar desequilíbrio, disfunção e dor. Então, pode ser que seu problema seja ou sua lombar não está estável o suficiente, ou seu quadril não está móvel o suficiente, ou a musculatura estabilizadora dessa região lombopélvica não está atuando de maneira eficiente para segurar esses movimentos exacerbados na articulação. Então, um fortalecimento de toda a cadeia lombopélvica ali, glúteos, eretores da espinha, abdominais oblíquos, consciência corporal de estar contraindo esses músculos durante o exercício educativo, durante a prática da técnica, vão ajudar a atenuar a dor. É muito complexo, mas a priori é entender o que cada articulação faz de movimento ou estabiliza e entender seu corpo sobre qual musculatura eu preciso contrair para fazer aquele movimento. É estudar seu corpo uma vez que você vai trabalhar com ele ou vai recriar com ele. Né? Então, entender que aqui eu preciso contrair o glúteo para ele segurar a minha pelve, isso e aquilo outro. É um trabalho de consciência corporal aí. De Nossa, todos, de todos seria o primeiro ponto assim que eu diria crucial, porque realmente para saber o que é, para saber o que é, vai precisar de uma avaliação ou de um olhar mais técnico, né, dentro disso. por isso que eu falo de consciência corporal para tudo nessa vida. É muito Na, na importante, né? área, na área do movimento, consciência corporal é um trunfo. Exato. E se a gente não tem a consciência, a gente acaba se lesionando ou não ativando o que é para ativar certinho, não fazendo aquilo que a gente deveria fazer na dança, na execução do movimento, né? Uhum. Como está falando disso especificamente. Então é muito importante sim que a gente tenha essa consciência corporal. Eu disse, Sim. tá vendo? Pergunta que ela sempre me é questionado, né? Ou é questionado para outros professores de dança. Ai, preciso fazer um fortalecimento aqui porque o meu médico pediu, porque o ortopedista pediu, só que eu tô com medo de perder a minha flexibilidade. Demorou tanto para ganhar essa flexibilidade, eu faço, porque se eu for para a sala de musculação, eu vou ficar tão atrofiada, que nem uma fisiculturista, que eu não vou conseguir fazer nada. É verdade, existe essa relação de vou para a sala de musculação, fazer musculação, vou perder a minha flexibilidade? Existe essa relação? Isso é um mito que foi construído à custa dos estereótipos criados pelos marombeiros, né? O estereótipo do cara volumosão lá, que a gente citou anteriormente, e de que pessoas muito hipertrofiadas, aí já entra no conceito que a gente falou de associar força com hipertrofia. Essas pessoas, por serem muito hipertrofiadas, muito volumosas, elas perdem graus de liberdade da articulação, né? Nível de flexibilidade e amplitude de movimento por conta do seu volume. Mas isso é com certeza um mito, sem dúvida um mito, uma vez
que temos exemplos de atletas que são muito fortes e precisam de um nível de flexibilidade absurdo, que são os ginastas. Se vocês ver os ginastas olímpicos, eles são muito fortes para fazer aquelas barras, trave, argola. Imagina o nível de força que essas pessoas precisam ter, mas eles não abrem mão, eles não podem abrir mão de amplitude de movimento e nível de flexibilidade. Então, se essas pessoas conseguem isso, treinando bastante, porque eles são volumosos também, por que um bailarino não pode conciliar as duas coisas? Treinando talvez não preciso de tanta força, eu não vou me pendurar numa argola, eu acredito. Pode até ter dança que necessite disso, mas não é a realidade da maioria das danças. O que deve ser entendido, primeiramente, é que o treino de flexibilidade é como se fosse um treino de força. São capacidades do corpo que precisam ser treinadas. Então, do mesmo jeito que eu treino força, eu treino flexibilidade. E treinar flexibilidade não é fazer aquele alongamento de 10 segundos segurando na ponta do pé ou na ponta dos dedos lá em cima. Se for fazer isso, se for fazer isso, sinceramente, é melhor nem fazer. É melhor partir direto para a dança, porque isso aí não está ajudando em nada, realmente. Tá? Então, do mesmo jeito que você treina força, você treina flexibilidade para conseguir ter o melhor dos dois mundos. Claro, se eu só treino força, preciso fortalecer, eu danço, vamos dançar, mas vou lá, levanto bastante peso, faço os exercícios que não são funcionais para a minha prática, né? Vão acabar limitando os meus movimentos. Eu vou perder flexibilidade se eu não treiná-la. Aí realmente vem a calhar. Mas se você concilia as duas práticas, as duas capacidades, não no mesmo treino, ou pode ser também na mesma sessão, ou em sessão diferente, vai depender de quem acompanha você e da sua necessidade, você vai ter o melhor dos dois mundos. E, junto a isso, de bônus, tu vai ter a chance de se machucar menos e conseguir executar movimentos. Tecnicamente, tua resistência vai melhorar, tua nutrição articular, tudo, porque você vai estar fazendo um exercício proveitoso para a sua prática. A Camila está dizendo aqui, ó, verdade, sempre ouvi essa relação aí de musculação com flexibilidade. Pessoa musculosa não tem molejo para dançar, ou você dança ou faz musculação. Oh! Mas é verdade, Camila, a gente escuta isso muito demais, assim. E eu tenho algumas amigas que são fisiculturistas, por exemplo. Elas têm um corpaço mesmo, assim, de ser grande. E tem muita flexibilidade, porque elas treinam isso e para apresentação, né, para competição, eles precisam dessa mobilidade articular, eles precisam dessa flexibilidade, porque eles fazem alguns gestos que fazem algumas poses que elas necessitam disso. Então, tá aí. Eu acho que não tem exemplo melhor, porque um ginasta, você vê que ele é forte, mas que ele não tem tanto músculo aparecendo definido quanto um fisiculturista, por exemplo. O volume, ele vai interferir na flexibilidade, tá? Se você é muito volumoso, eu falei no começo que o volume não está relacionado à força, tá? Pode estar ou não, mas não necessariamente. Se você é muito volumoso, vamos dizer que você realmente é hipertrofiado de força. Tem muito volume de massa muscular. Isso pode atrapalhar mecanicamente, porque vai ter um empecilho para aquela articulação alcançar a sua maior amplitude de movimento. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um bíceps, meu bíceps é um bom exemplo para isso. Ó, se eu tenho um bíceps que ele é dessa altura, meu antebraço vai encostar nele aqui e não vai passar mais. Então eu vou perder toda essa amplitude de movimento que eu tinha para executar. Então, a um certo ponto, pode ser que prejudique a prática. Mas olha que para chegar nesse certo ponto, meus amigos, demora, hein? Hipertrofiar não é nada fácil. Se você vai 3, 4, 5 vezes para a academia
e acha e tem, na verdade, pensa e tem medo de ficar muito grande, olha, se você ficar muito grande, vá, ceda seu corpo para estudo aí, ganhe dinheiro com isso, porque realmente é muito difícil hipertrofiar dessa maneira que as pessoas pensam. Aqui na Fortaleza, a gente existe dentro do treino específico, existe uma periodização e tudo mais, mas isso é um pouquinho mais complicado que a gente não vai tratar aqui. Mas Sim, a gente consegue trabalhar esses dois tipos de treino, porque eles são a maior parte dos nossos clientes, eles são bailarinos, né? Amadores ou profissionais, mas na sua maioria profissionais. E aí eles precisam dessas aulas de flexibilidade. Por quê? Às vezes eles fazem aula, às vezes eles só trabalham dançando muito e não tem esse tempo para tirar, para fazer. Então, assim, é importante. Mesmo que você não faça um treino de fortalecimento, mas se você dança, você precisa dessa capacidade, principalmente da flexibilidade. E se você sim. assumir os dois, vai dar super certo. Você tem alguma dúvida com relação a isso? Mais alguma dúvida, depois de tanto que a gente falou aqui? Só entrar em contato com a gente lá na Fortaleza 78 ou por aqui no perfil do Douglas ou no meu, que a gente vai auxiliar vocês. Tá bom? Uhum. Questão. Já falando a respeito da mobilidade especificamente, porque a gente sabe que o bailarino ele precisa dessa flexibilidade. A gente já desmistificou o fato de você fazer um fortalecimento não vai atrapalhar na sua flexibilidade. A pergunta é: a mobilidade é importante para o ganho de flexibilidade? É isso? Boa. É isso. É interessante, a gente falou no começo também que existe uma correlação, quase uma codependência. É difícil dissociar os dois conceitos, mas a flexibilidade ela potencializa a mobilidade, né? Você consegue ser móvel e não tão flexível, e também ser flexível e não ser tão móvel. No entanto, a flexibilidade ela tem a capacidade de potencializar a mobilidade. Por quê? Porque como a flexibilidade ela trata de amplitude de movimento e tem músculo envolvido, o músculo é o motor, é quem traciona a articulação, quem traciona o osso. Então, por ele estar mais ligado ao músculo, se esse músculo ele tem uma capacidade de alongamento, de elasticidade boa, ele vai conseguir puxar a articulação e fazer com que ela se mova. Então, ele potencializa. Se você tem alguma fibrose, são situações aleatórias que eu estou pensando aqui agora, mas sua cápsula articular, né, o que recobre a articulação, ela não for tão alongada, não for tão flexível, na verdade, isso vai limitar, independente do teu nível de flexibilidade. Então, são coisas que se correlacionam, codependem, mas que existem separadamente. Mas um bom exemplo disso é o Franco, né? Sim, Porque é o nosso amigo e também nosso aluno da Fortaleza em 78. O Franco ele tem um nível de flexibilidade bom, porque ele e treina flexibilidade e treina também força, mas ele não sim, tem tanta mobilidade, né? Tem um exercício que a gente faz com bastão, tem um bastão aqui, inclusive, que a gente segura o bastão. Eu até mostrei algumas vezes aqui nas lives que eu fiz de mobilidade, e aí a gente abre bastante, aqui não vai dar para ver, mas a gente abre bastante a mão, deixa bem afastado, uma para o lado e para o outro, passa o bastão lá atrás até tocar o bumbum e depois retorna. E aí a intenção é deixar o cotovelo mais estendido possível. E ele, no início, quando a gente começou o trabalho com ele não conseguia passar. Ele ia até no máximo aqui, assim, ó. E isso. aí, depois de um tempo treinando com a gente, ele mandou um vídeo pra gente dizendo que ele estava conseguindo fazer. Ou seja, um bailarino profissional que tem um nível de flexibilidade não tinha mobilidade.
nessa articulação especificamente. Ó, que doido. Não tinha uma mobilidade no nível bom, né? Estava abaixo do que poderia desempenhar, né? E como consequência disso, pode acontecer lesão, o movimento não sai tão limpo. Se você tiver um nível de mobilidade de cada articulação que necessita de mobilidade acima da média ou num patamar bom, isso vai garantir, como a gente falou no começo, melhor desempenho técnico, melhor gesto motor, melhor nutrição articular, melhor economia de energia, eficiência. Então, tudo isso ajuda para quem é profissional e para quem é amador, vai colher o fruto de ter saúde, né? E preservar isso, as articulações e estruturas corporais. Pergunta que é o tema da live, né? E, enfim, por que que eu Essa é fiz boa. essa e por que que eu fiz, por que que eu coloquei como tema esse tema e porque eu chamei o Douglas. Primeiro porque o Douglas sabe muita coisa de lesão, de trabalho de força, e ele estuda bastante essas relações, né? Tanto para prescrever os treinos para os personagens dele, quanto para os nossos atendimentos na Fortaleza. E porque eu estou fazendo aula de dança constantemente e em algumas aulas de dança a gente vê que os professores eles induzem você num primeiro momento a fazer abdominal. Eu não vejo problema nenhum, eu treino, né? Não com toda frequência, né? Senão o Douglas vai me desmentir aqui. Mas eu treino, então eu sei que eu preciso de um core forte, que eu preciso fazer abdominal, que eu preciso fazer uma prancha, preciso fazer. Então, se eu não fiz naquele dia, por que não fazer, não é? Só que aí vem essa relação também. Qual é a necessidade de se fazer o abdominal no início da aula? Será que a pessoa sabe exatamente o porquê que ela está fazendo aquele abdominal? Será que ela está fazendo o abdominal para aquecer ou ela está fazendo o abdominal para fortalecer aquele aluno de dança? O tema foi o seguinte: abdominais no início da aula de dança. Funcionam, Douglas? Vixe, essa é boa, hein? É, vamos lá, é tanta coisa para falar aqui, mas a primeira coisa é: isso é uma reprodução ou é pensado? Eu tô querendo, eu estudei e vi que abdominal é um exercício que todos os bailarinos devem fazer para fortalecer o core ou para aquecer. Isso é resultado de estudo ou é resultado de reprodução? Ah, toda a minha base eu aprendi, eu fiz isso, todas as aulas eu fazia isso e vou dar aula agora, me tornei professor e vou continuar fazendo isso. Então, aí é pesado, né? Porque não que o profissional da dança não tenha conhecimento anatômico de estruturas, longe de mim, eu não estou falando isso. Mas, e outra coisa, essa questão de reproduzir não é um mal só de quem é de dança, viu? Isso acontece em todas as profissões. Você não é o único afetado por isso. Essa não é a única área afetada por isso. Mas é como a gente falou também no começo da live. Cada pessoa, ela tem uma individualidade. Então, será que todos os meus alunos daquela turma precisam daquele abdominal se o intuito é fortalecer? Será, a pergunta deveria ser, será que para a modalidade de dança que eu danço, que eu vou dar aula, esse exercício é o suficiente para aquecer e preparar esse aluno para a dança? São coisas que, na maioria das vezes, eu acredito, como profissional da educação física, não são refletidas antes das aulas. Muitas vezes porque é empurrado uma turma para tu, sei lá, tu tem que fazer rodar. E às vezes também porque estudar é difícil. Não é fácil você parar, sentar na cadeira,
Sim, Abrir mão, sei lá, de uma série na Netflix, de um final de semana com os amigos, de tomar cerveja e nada de mal, nada de errado com isso, mas realmente esquentar o cocoroto sentadinho, lendo, estudando anatomia, função do corpo é difícil, não é todo mundo que vai fazer isso, e aí eu vou reproduzir porque é mais fácil. Tem pessoas que fazem, eu vou fazer e é isso. E o porquê que você está fazendo aquele abdominal no começo? Vamos lá. Se o intuito é que homem, os dois que eu mais vi conversando com a Mayara, claro, ou é aquecer. Né? Então, se o intuito for fortalecer o core, como eu disse também no começo da live, o core é uma estrutura muito complexa muscular. Ela vai dos ombros até o joelho. Então, o meu abdômen, ele não cobre tudo isso. Existe musculatura dorsal, posterior, isquiotibiais, quadríceps, oblíquo, transverso do abdômen, quadrado lombar, todos os músculos envolvidos naquela região e eu só estou trabalhando um, porque ele é o que vai garantir aí a segurança de tudo. Se o intuito for trabalhar o core, fortalecer o core, está bem deficitário, tá? Isso porque o core, além de todos esses músculos que eu falei, ele, você fortalecendo mais um do que os outros, principalmente os antagonistas, isso vai gerar desequilíbrio e aí já vem disfunção, eu já vou alterar meu centro de gravidade, no movimento eu vou acabar indo um pouco mais para frente, vou saindo do eixo de equilíbrio, e aí eu prejudico minha técnica, prejudico minha coreografia. E, não, por quê? Porque eu não sei dançar. Já a parte de ajuste fino, né? Que já é para a parte profissional. Não, porque tá errando aí a coreografia, mas é uma biomecânica lá que tu alteraste, então tu fortalecer um músculo e esquecendo dos outros e vai perder aí todo. Vai culpar outras coisas, desempenho técnico, onde isso é desempenho mecânico. Outra coisa importante é que cada pessoa. Vai ter pessoas que. Vão existir pessoas que vão precisar fortalecer o abdômen, mas será que são todas realmente? Todos os alunos daquela turma vão precisar fazer o abdominal? Ou você está cansado e manda todo mundo, reproduz só? É difícil. não sei o que fazer para querer. Faz isso aí. Faz isso. Todo mundo. O intuito for aquecer, aí a gente já entra numa discussão um pouco mais ampla. Aquecer, você está fazendo uma atividade física, um exercício físico, vai aquecer, realmente. Mas vai ser funcional para a prática? Eu só vou usar o abdômen na dança, na aula de técnica, na aula de coreografia? Ou eu vou usar ombro, cabeça, perna, quadril? Acredito que você vai usar mais articulações do que apenas a coluna. Então, por que eu só vou aquecer usando, a intenção é aquecer o sistema cardiorrespiratório? É melhor você aplicar uma dança. Faz uma dança, explora as possibilidades de movimento de cada pessoa. Vai ser muito mais eficiente, muito mais funcional, porque eu vou trabalhar articulações, vou passar a mensagem para o meu cérebro que todas aquelas articulações que estão sendo usadas vão precisar ser usadas, vai aumentar a lubrificação, as musculaturas responsáveis pelos aqueles movimentos vão receber mais sangue, vai acontecer uma demanda sanguínea respiratória maior para conseguir alimentar movimento abdominal, uma prancha, uma flexão de braço, enfim. O que é que eu sugeriria para os professores que vão fazer isso? Eu sei que é difícil ser professor, não é fácil. Realmente, em aula coletiva, você olhar todo mundo individualmente. Mas você tem que fazer isso. Não dá para considerar todo mundo como sendo igual, infelizmente. Então, cabe a você
observar a dificuldade e também entender o corpo como funciona. Claro, tem que saber de anatomia, tem que saber das funções das articulações, quais as possibilidades de movimento. E de repente, não preciso ser assertivo toda a vida, eu vou individualizar para todo mundo, mas sempre que possível, tente individualizar, porque vai ser mais proveitoso. Talvez duas, três pessoas precisem realmente fortalecer o abdômen, mas outras precisam fortalecer a região lombar. Outros precisam de um fortalecimento de membro superior. Outro de mobilidade. Tá errando ali, eu vejo que ele não consegue zerar aquela amplitude de movimento, né? E é preciso. Então, no começo da aula, ó, tu vai ali para o abdômen, tu vem aqui para fazer flexibilidade, o cara vai alongar e vai fazer o alongamento e vai ser muito mais funcional, porque eu vou estar individualizando dentro dos déficits daqueles alunos e fazendo com que eles melhorem na deficiência, né? Na deficiência deles. Não somente mandando fazer a mesma coisa sem direcionamento só por reprodução. É legal a gente ter uma sala lotada, principalmente enquanto professor de dança? Porque a gente é carismático, porque a gente faz uma coreografia bacana. Mas às vezes, menos é mais. Porque se a gente quer que aquelas pessoas melhorem, né? Se a gente não quer só holofote e gente dizendo que a gente é muito bom naquilo que a gente está fazendo, se a gente quer qualidade, se a gente, enquanto professor, quer desenvolver o aluno, a gente precisa ter esse olhar mais específico. Saber que cada corpo é um corpo diferente, é individual e a gente vai precisar tratar de determinada forma. E principalmente, se você vai aplicar alguma coisa que não é da sua área de conhecimento, é extremamente importante que você estude, procure um profissional, diga assim, olha, eu preciso fazer isso acontecer. O que que eu faço? Eu sei que é difícil, eu sei que é trabalhoso pra caramba, mas é o resultado do seu trabalho, é o seu portfólio. Se você faz o seu aluno evoluir, esse aluno vai chegar com outras pessoas e vai falar sobre o seu trabalho. E o seu trabalho vai ficar ainda mais famoso porque você consegue conduzir as pessoas de forma correta, né? Não de qualquer jeito. E vai ser um diferencial, né? E vai ser um Pô, diferencial. o aluno talvez não vai nem saber explicar, mas vai dizer, pô, Maiara, ela faz um negócio diferente com cada um. E quando a gente pergunta, ela diz, não, porque você não precisa disso. Você precisa disso aqui. Pô, ela presta atenção em mim. Eu vou indicar mais pessoas, porque ele toma conta, ele cuida, né? Então, é realmente um olhar mais técnico, real, e entender a dificuldade do seu aluno. Você consegue observar a dificuldade do seu aluno. Eu vejo que ele não é tão amplo, não faz um movimento grande. Ah, o que pode ser? Será que ele não tem força? Será que ele não tem flexibilidade? Será que ele não é técnico o suficiente? Será que ele tem algum problema de mobilidade naquela articulação especificamente? Porque nas outras ele consegue fazer bem. Não sei. Vocês filmam aulas. Por que não dá uma olhada lá? Olha como ele faz aqui. Ele não abre bem, ele não zera, ele não sei. As possibilidades são muitas. E isso é uma forma de agregar o trabalho, né? Dá mais trabalho? Dá. Mas vai ser diferencial. Você vai ficar acima da média. Foi para chegar nas pessoas que dançam, as pessoas que querem começar a dançar e principalmente para essas pessoas que estão à frente dessas turmas, né? E para você também exigir do seu professor que ele olhe para você. Porque você está pagando, você está numa sala para que ele olhe para você, independente de quantas pessoas estejam ali. Se aquele professor não está olhando para você, independente de onde você esteja, não precisa nem ser uma sala de dança. Pode ser numa sala de lutas que seja, numa sala de musculação. Se você está pagando e o professor não olha para você com atenção, então aquele ambiente, aquele professor, ele não vale a pena. Ele pode estar no dia ruim também, né? A gente não pode esquecer disso. Então é dar Sim. chances,
é pesquisar, é ver, mas se você vê que dali não vai sair nada para você, então, ó, beijo, tchau e vai para outro, porque senão você vai estagnar e vai ficar empacado no mesmo lugar. Isso aí. Bom, para finalizar agora a live, eu queria te agradecer muito pelo teu conhecimento, pelas trocas que a gente tem, porque as trocas não são só virtuais, as trocas são no presencial. Eu pergunto muita coisa para o Douglas. O Douglas é uma pessoa que eu tenho como referência de um ótimo profissional, de um ótimo professor, uma pessoa que tem qualidade, muito estudo. Ele me inspira a estudar e buscar mais coisas. Então, muito obrigado por isso. Legal. Obrigado pelo teu compartilhamento. E aí eu tô iniciando agora e eu vejo isso como uma prática. Qual seria a dica? Então, a dica que eu dou, principalmente por ser profissional do movimento, né, profissional da área da saúde, é que você encontre, se você está começando, experimente diversas possibilidades. Não acredite, sei lá, numa pessoa próxima que você gosta, num amigo, num conhecido, num blogueiro, numa referência sua, enfim, qualquer uma dessas pessoas. Dê a possibilidade de você experimentar e de você dizer isso aqui não é para mim, ou isso aqui é para mim. Se você está começando a dança, experimente as possibilidades de dança que tem. Tem jazz funk, tem samba, não sei. Encontre a que você gosta, a faça com frequência. Como eu sou da área da saúde, eu vou aconselhar também a você procurar alguma forma de fazer exercício físico, é diferente da dança. Exercícios físicos que vão ajudar você no desempenho da sua prática recreativa e também na sua saúde geral, né? Na condição de vida, de bem-estar, longevidade, diminuição de risco de diabetes, de lesões, saúde mental, né? Qualidade do sono. Nossa, são N vantagens aí que você vai encontrar com isso. Pensando só em uma prática da dança que você queira e alguns dias de exercícios físicos acompanhados por algum profissional. O suficiente para você manter uma vida aí, corpo e mente saudável, na perspectiva que eu acredito. Queria agradecer de novo a rasgação de seda sua, amor, por mim. Obrigado, você também é uma das minhas motivações. Como eu disse no começo, admiro muito você, a mulher que você é, que está se tornando também, porque somos sempre seres a evoluir, né, a melhorar, ou deveríamos estar tentando melhorar. Você é uma dessas pessoas. E queria convidar também as pessoinhas aí que vão assistir, que estão assistindo agora. Amanhã eu farei uma live, como a Mayara falou, com a Andressa Mariá. Ela é profissional da área da educação física também, personal trainer, e ela foi atleta de fisiculturismo, engravidou, e ela vai contar alguns mitos, verdades, dificuldades, experiências próprias dela dessa parte aí de treino e gravidez. É possível conciliar os dois? Então, esse é o tema da live e vai ser bem interessante amanhã às 20h27 lá no meu Instagram. Obrigado mais uma vez, Mayara, pelo convite e precisando qualquer tema relacionado aí à parte de educação física, da parte de saúde relacionada à dança, pode chamar que estarei aqui ajudando você, né, e as pessoas também que precisam dessa informação. Obrigada. E não percam, por favor, a live de Douglas amanhã. É isso, gente. Amor, daqui a pouco te vejo. Tchau, tchau, pessoas. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham
que tenha sido bom para vocês a experiência de escutar um profissional da área de educação física falando sobre movimento, sobre dança, também associado, né, à prática. E é isso. Logo mais, vídeo disponível no canal. Beijo e boa noite.